Chegamos ao capítulo 27 de Jeremias. Ele fala sobre as cangas simbólicas. A partir do versículo 1 diz assim, vamos lá. No princípio do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio da parte do Senhor estas palavras a Jeremias. Assim me disse o Senhor, faça cangas com tiras de couro e canzis e coloque-as no seu pescoço, por meio dos mensageiros que vieram a Jerusalém para se encontrar com Zedequias, rei de Judá, envie essas cangas ao rei de Edom, ao rei de Moabe, ao rei dos filhos de Amon, ao rei de Tiro e ao rei de Sidom. Ordene-lhes que digam aos seus senhores, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Eu fiz a terra, os seres humanos e os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e a dou a quem eu quiser. Agora eu entreguei todas estas terras nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Até os animais selvagens eu entreguei a ele, para que o sirvam. Todas as nações servirão a ele, a seu filho e ao filho de seu filho, até que também chegue a vez da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis o fizerem seus escravos. Se alguma nação ou reino não servir Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puser o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, então castigarei essa nação com espada, com fome e com peste, diz o Senhor, até que eu a destrua completamente por meio de Nabucodonosor. Quanto a vocês, não deem ouvidos aos seus profetas, aos seus adivinhos, aos seus sonhadores, aos seus agoureiros e aos seus encantadores, que dizem que vocês não devem servir o rei da Babilônia, porque eles profetizaram mentiras para que vocês sejam mandados para longe da sua terra e para que vocês sejam expulsos por mim e destruídos. Mas a nação que colocar o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia e o servir, eu a deixarei na sua terra para cultivá-la e morar nela, diz o Senhor. Também a Zedequias, rei de Judá, eu falei nos mesmos tempos, dizendo, coloquem o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia. Sirvam a ele e ao seu povo, e vocês viverão. Porque é que você e o seu povo morreriam à espada, de fome e de peste, como o Senhor disse que acontecerá com a nação que não servir o rei da Babilônia. Não deem ouvidos às palavras dos profetas que dizem que vocês não devem servir o rei da Babilônia. É mentira o que eles profetizam. Porque não os enviei, diz o Senhor, e profetizam falsamente em meu nome para que vocês sejam expulsos por mim e destruídos. Vocês e eles que profetizam essas coisas. Também falei aos sacerdotes e a todo este povo, dizendo, assim diz o Senhor, não deem ouvidos às palavras dos seus profetas que dizem que em breve os utensílios da casa do Senhor serão trazidos de volta da Babilônia. É mentira o que eles profetizam. Não deem ouvidos ao que eles dizem. Sirvam o rei da Babilônia e vocês viverão. Por que fazer com que esta cidade se torne um montão de ruínas? Porém, se eles são profetas e se a palavra do Senhor está com eles, que orem ao Senhor dos Exércitos para que os utensílios que ficaram na casa do Senhor e no palácio do rei de Judá e em Jerusalém não sejam levados para a Babilônia. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos a respeito das colunas, do mar de fundição, dos suportes e dos outros utensílios que ficaram na cidade, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, não levou quando deportou de Jerusalém para a Babilônia Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, assim como todos os nobres de Judá e de Jerusalém. Sim, isto diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a respeito dos utensílios que ficaram na casa do Senhor e no palácio do rei de Judá e em Jerusalém. Serão levados para a Babilônia, onde ficarão até o dia em que eu atentar para eles, diz o Senhor. Então
farei com que sejam trazidos e devolvidos a este lugar. Chegamos ao capítulo 28 de Jeremias. Ele tem o contexto de falar sobre Jeremias e o falso profeta Ananias. Diz assim a partir do versículo 1. No mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, isto é, no 5º mês do 4º ano, Ananias, filho de Azur e profeta da cidade de Gibeão, falou comigo na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo. Ele me disse: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: quebrei o jugo do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos, eu trarei de volta a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirou daqui e levou para a Babilônia. Eu também trarei de volta a este lugar Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e todos os exilados de Judá que foram para a Babilônia, diz o Senhor, porque quebrei o jugo do rei da Babilônia. Então o profeta Jeremias respondeu ao profeta Ananias, na presença dos sacerdotes e de todo o povo que estava na casa do Senhor. Jeremias disse: amém. Que assim faça o Senhor. Que o Senhor confirme as palavras que você profetizou e traga de volta a este lugar os utensílios da casa do Senhor e todos os exilados que estão na Babilônia. Mas ouça bem esta palavra que eu falo a você e a todo o povo. Os profetas que houve antes de mim e antes de você, desde a antiguidade, profetizaram guerra, calamidade e peste contra muitas terras e grandes reinos. O profeta que profetizar paz será conhecido como profeta enviado pelo Senhor apenas quando a sua palavra se cumprir. Então o profeta Ananias tirou a canga que estava no pescoço do profeta Jeremias e a quebrou. Depois falou na presença de todo o povo: assim diz o Senhor, deste modo, dentro de 2 anos quebrarei o jugo que Nabucodonosor, rei da Babilônia, pôs sobre o pescoço de todas as nações. Diante disso, Jeremias o profeta foi embora, seguindo o seu caminho. Mas depois que Ananias o profeta quebrou a canga que estava no pescoço do profeta Jeremias, veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: vai e fale com Ananias, dizendo: assim diz o Senhor, você quebrou uma canga de madeira, mas ela será substituída por uma canga de ferro. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: porém um jugo de ferro sobre o pescoço de todas essas nações, para servirem Nabucodonosor, rei da Babilônia, e elas o servirão. Até os animais selvagens eu entregarei a ele. Então o profeta Jeremias disse ao profeta Ananias: escute bem, Ananias, o Senhor não o enviou, mas você fez com que este povo confiasse em mentiras. Por isso, assim diz o Senhor: eis que eu o expulsarei da face da terra. Você morrerá ainda este ano, porque pregou rebeldia contra o Senhor. E o profeta Ananias morreu naquele mesmo ano, no 7º mês. Chegamos ao capítulo 29 de Jeremias. Ele fala sobre a carta de Jeremias aos cativos da Babilônia. A partir do versículo 1 diz assim: são estas as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha-mãe, os oficiais, as autoridades de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi levada por Elasa, filho de Safã, e por Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ela dizia o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto. Casem e tenham filhos e filhas, escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número
e não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores que sempre sonham segundo o desejo de vocês. Porque eles profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor. E trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Vocês dizem: o Senhor nos suscitou profetas na Babilônia. Mas assim diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi e de todo o povo que vive nesta cidade, os irmãos de vocês que não foram com vocês para o exílio. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que enviarei contra eles a espada, a fome e a peste, e farei com que sejam como figos ruins, que são tão ruins que não se podem comer. Eu os perseguirei com a espada, a fome e a peste. Farei deles um motivo de espanto para todos os reinos da terra, e os porei por objeto de maldição, de horror, de vaias e de deboche entre todas as nações para onde os tiver dispersado. Porque eles não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, que sempre de novo lhes enviei por meio dos meus servos os profetas. E vocês também não quiseram ouvir, diz o Senhor. Portanto, escutem a palavra do Senhor, todos vocês exilados que enviei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a respeito de Acabe, filho de Colaías, e de Zedequias, filho de Maacéias, que estão no meio de vocês e profetizam mentiras em meu nome. Eis que os entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os matará diante dos olhos de vocês. Daí surgirá nova espécie de maldição entre os exilados de Judá que estão na Babilônia. Que o Senhor faça com você o que fez com Zedequias e Acabe, os quais o rei da Babilônia assou no fogo. Isso porque fizeram loucura em Israel, cometeram adultério com as mulheres de seus companheiros e anunciaram falsamente em meu nome palavras que não lhes mandei dizer. Eu o sei e sou testemunha disso, diz o Senhor. Agora o contexto vai ser o falso profeta Semaías. Fala sobre isso a partir do versículo 24. Diz assim: a Semaías de Neelão, diga que, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Em seu próprio nome você enviou cartas a todo o povo que está em Jerusalém, a Sofonias, filho de Maacéias, o sacerdote, e a todos os sacerdotes, dizendo: o Senhor o constituiu sacerdote em lugar do sacerdote Joiada, para que na casa do Senhor você se encarregue de todo louco que quer passar por profeta, para lançá-lo na prisão e prendê-lo no tronco. Então, por que vocês não prenderam Jeremias de Anatote, que profetiza no meio de vocês? Pois nos enviou mensageiros à Babilônia para nos dizer: o exílio vai ser longo. Construam casas e morem nelas. Plantem pomares e comam do seu fruto. O sacerdote Sofonias leu esta carta em voz alta para o profeta Jeremias. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: mande dizer a todos os exilados: assim diz o Senhor a respeito de Semaías, de Neelão. Visto que Semaías profetizou a vocês, sem que eu o tenha enviado, e fez com que vocês confiassem em mentiras, assim diz o Senhor:
eis que castigarei Semaías de Neelão e a sua descendência. Ele não terá ninguém que habite entre este povo, e não verá o bem que hei de fazer ao meu povo, diz o Senhor, porque pregou rebeldia contra o Senhor.